aliviando a bagagem gerada pelo consumismo. O autor de Hebreus nos chama para um passo mais profundo na nossa relação com Deus. E esse chamado dele é: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Queria abrir um parênteses para que você esteja atento a isso. Quando ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão fortemente nos assedia, o primeiro convite dele é para uma autoavaliação. Não é possível livrar daquilo que está me atrapalhando se eu não me propor a uma autoavaliação. A uma autoavaliação sincera, que é desconfortável, mas que é libertadora, para que a gente possa viver o propósito de Deus como Ele deseja. Talvez, preste atenção nisso, você não está na velocidade que você poderia estar. Talvez você não está alcançando as coisas no ritmo que poderia estar alcançando. Porque não tem como a gente correr com uma bagagem extra nas nossas costas. O peso extra nos impede de avançarmos como nós precisamos. O peso extra nos afadiga, nos sufoca, nos impede de alcançarmos o potencial que Deus tem para nós. E somente por meio de uma autoavaliação é que a gente consegue chegar nesse lugar. Esse é o meu convite hoje, para uma autoavaliação que leve a você a tomar decisões, ainda que sejam desconfortáveis, ainda que sejam desafiadoras. Há uma máxima na liderança, que a indecisão, ela causa mais mal na nossa vida do que uma decisão errada. As pessoas, elas até toleram decisões erradas, mas uma indecisão é difícil de se tolerar. Então eu convido você para este lugar. Aliviando a bagagem gerada pelo consumismo. Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao versículo 21. Eu louvei muito a Deus durante esse tempo, preparando essa mensagem, porque eu parei para olhar a Escritura de uma forma que eu ainda não tinha prestado atenção. Eu sou sincero a você, o que eu aprendi aqui, eu nunca tinha parado para refletir com essa atenção e com esse cuidado. E a minha oração durante esse tempo foi que da mesma maneira que Deus falou ao meu coração e trouxe um impacto profundo no meu coração, Ele também possa gerar isso na sua vida hoje. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21 diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Você pode ler comigo essa última frase? A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros,
construí outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo. Eu queria que você prestasse atenção nessa fala. E direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Will Smith, um dos atores de Hollywood que mais o mundo conhece, disse certa vez assim: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Essa frase de Will Smith, para mim, define muito bem o que nós vamos tratar hoje, essa noite. O impacto do consumismo na vida das pessoas. Durante esse tempo, o que eu me propus a fazer foi pensar por que isso impacta tanto, por que isso marca tanto a nossa vida. E aí é importante a gente entender algumas coisas acerca do consumismo. Consumismo é definido como o foco no ter. Eu sou o que eu tenho. Quanto mais, melhor. Consumismo também pode ser definido como nunca estar satisfeito, nunca ser suficiente. O consumismo é fruto de um coração que está profundamente insatisfeito. Um dado importante que me chamou muita atenção dentro do nosso contexto brasileiro é que em pesquisa no ano de 2023, cerca de 77% das famílias brasileiras estão endividadas. 77% das famílias brasileiras estão endividadas, com dívidas comuns, incluindo cartões de crédito e empréstimos pessoais. Nós vivemos em Brasília, a capital do funcionalismo público. E uma pessoa próxima a mim, que trabalha dentro do Banco de Brasília, na área de empréstimos e de recuperação de crédito, disse a mim que mais de 90% dos funcionários públicos estão endividados. 90%. Uma grande parte, uma grande maioria dos funcionários públicos, eles estão vivendo ou sobrevivendo com o mínimo por causa do endividamento. Não foi por outro motivo que se criou a lei de que se só pode gastar até 30%, porque pessoas estavam se matando, se destruindo por causa do endividamento. Quais são os fatores que geram o consumismo na nossa vida? Eu queria que vocês pensassem
e prestasse bastante atenção nisso. São fatores culturais. Quais são os fatores culturais? O que nós podemos entender por fatores culturais? Refere-se a uma cultura de um povo, a influência cultural que a própria sociedade desenvolve, aonde é o ser humano, a pessoa está inserida e o impacto que ela sofre na sua vida dessa sociedade. Vamos dar um exemplo? O americano, o povo mais consumista da face da terra. Há para o americano uma cultura do consumir. Desde pequeno até o mais velho, culturalmente falando, sofre a influência da cultura que gera o consumismo nos seus corações. Mas além de fatores culturais, existem fatores sociais que geram o consumismo. E os fatores sociais referem-se à necessidade de aceitação a determinado grupo. Nós, ser humano, temos uma necessidade de aceitação muito grande. E a nossa sociedade, uma sociedade tribal. E dependendo da fragilidade emocional, psíquica da pessoa, ele vai buscar a convivência no meio dessas tribos, desses grupos sociais. E aí alguns grupos são marcados profundamente pelo consumismo. O que acontece? Para a pessoa ser aceita, ou para ela mesma sentir-se aceita, ela precisa se adequar ao arquétipo definido por esse grupo. Então, essa necessidade de aceitação faz com que você passe a consumir coisa que você não gosta, que não faz parte da sua vida, mas para você estar e ser aceita onde você procura e espera, você precisa se adequar a isso. Além desse fator social que é muito preocupante, existem outros como tendências. E aí nós estamos falando da influência que nós sofremos nas mídias sociais. Não é à toa hoje que existe um profissional chamado influencer. O influencer nada mais é do que aquela pessoa que quer ditar determinado tipo de comportamento. Então, ele levanta uma possível tendência e se você não cuidar do seu coração, você vai se comportar a partir dessa tendência. Opiniões de outros consumidores. Eu já disse, influência também das redes sociais. Outro fator importante que nós precisamos considerar, nós chamamos de fatores pessoais. Isso diz respeito ao momento que a pessoa está vivendo. Por exemplo, está muito bem financeiramente. Ela, por uma questão de momento, decide consumir e fazer aquilo que ela acha que deve ser feito. É uma decisão pessoal. Esse consumo é determinado pelo momento que a pessoa está vivendo. Outro fator importante a ser considerado, talvez um dos mais difíceis e graves, diz respeito aos fatores psicológicos. Fatores psicológicos, ansiedade. Geralmente existem pessoas que quando estão ansiosas, elas precisam consumir. Elas têm necessidade de comprar cada vez mais. Outro fator psicológico grave e sério, que eu vou tratar hoje aqui, é o fator comparação. Comparação. Você toma suas decisões sempre olhando para aquilo que o outro tem e se comparando com a outra pessoa. Isso é um fator psicológico. Outro fator psicológico são os medos. O texto que nós lemos hoje aqui trabalha talvez um desses fatores. Quando eu olho o texto, eu vejo o medo, a preocupação dele com o futuro. Um medo é uma preocupação e é um fator psicológico que pode determinar você consumir. Problemas emocionais como orfandade, paternidade, marcas que você traz ao longo da sua vida, situações que você viveu, experimentou, pode influenciar o seu comportamento. Eu me lembro bem, quando eu fiz o primeiro ciclo do 30 semanas, eu descobri que eu tinha quase que uma compulsão por papel higiênico.
Eu comprava pacotes e pacotes de papel higiênico e colocava na despensa de casa. Aí eu fui fazer uma autoavaliação e descobri que isso era um problema de orfandade na minha vida. A escassez que eu vivi na infância gerou em mim uma compulsão para gerar algo que pudesse me manter seguro ou me desse uma falsa segurança. Tratei isso e, se eu não tiver cuidado, eu até esqueço de comprar o pacote. Bom, vamos andar. Outro fator importante que eu quero considerar com você hoje, essa noite, chama-se obsolescência programada. É esse nome esquisito mesmo, difícil falar. O que é isso? Um dos fatores que impulsiona o consumo descontrolado é chamado obsolescência programada. O que é a obsolescência programada? Trata-se de uma estratégia comercial dos produtores em desenvolver produtos que simplesmente param de funcionar e se tornam então obsoletos a um curto prazo, gerando em você a necessidade de consumir. Agora, existem dois tipos de obsolescência para a vida das pessoas. Uma delas nós chamamos de técnica. Qual é essa influência, esse fator? Nessa, os aparelhos eles são projetados simplesmente para pararem de funcionar, obrigando então os clientes a se comprarem, a se comprometerem com um novo produto. Quem tem iPhone sabe muito bem disso. Alguns deles já não funcionam mais, não tem atualizações. Isso foi pensado para que você consuma outro. Geralmente celulares são assim. E aí existem tantas outras coisas que funcionam assim. Isso foi pensado de uma forma estratégica para gerar em você a necessidade do consumo. A outra é a psicológica, e essa é muito grave, gente. Acontece quando o consumidor, mesmo com um produto em perfeito estado de conservação, sente-se insatisfeito com a mercadoria. Isso é pensado estrategicamente. Isso geralmente ocorre porque o dono do produto considera o mesmo ultrapassado por conta de um lançamento do novo produto, num pequeno espaço de tempo. Vou te dar um exemplo. No caso da Apple, lançou o iPad 4 após 7 meses de ter lançado o iPad 3. Gente, quem nunca viu aquelas intermináveis filas para comprar o próximo iPhone? Sem nenhum tipo de necessidade. É isso que está acontecendo. Fatores como esse têm determinado o comportamento do ser humano e têm trazido consequências terríveis, que eu vou falar já já, na vida das pessoas. Agora, uma coisa importante que eu preciso compartilhar com você é o conceito, a diferença entre o conceito de consumismo e consumo. São duas coisas bem diferentes. Muitas pessoas, elas confundem os conceitos de consumo e consumismo, pelo fato de uma palavra derivar da outra, mas ambas não possuem o mesmo significado. Então vamos entender. Consumo é quando eu faço uso daquilo que é necessário para a minha sobrevivência. Não existe problema no consumo. Existe problema no consumismo. Então, o consumismo é quando eu adquiro além do que é necessário para a minha vida. Enquanto o consumo é buscar para sobreviver, o consumismo é buscar para além, sem necessidade. E aí, um grande motivador do consumismo
é a cobiça e a comparação. O que é curioso é que a comparação, ela é nunca, jamais, ou com raríssimas exceções, a comparação é feita para o lado de baixo. A comparação, ela está sempre para frente, para cima. Você não compara com alguém que não tem em relação a você. Você compara com alguém que tem mais do seu conceito do que você. Porque se você comparar com alguém que tem menos, você vai estar satisfeito. Mas se você comparar com alguém que tem mais, você será afetado pelo vírus da insatisfação. Então a comparação gera insatisfação, gera ingratidão. A comparação gera insatisfação e a insatisfação gera cobiça. E a cobiça gera o consumo. Esse é o processo do fardo e da sobrecarga. O remédio, então, é a satisfação. A satisfação para o consumista está no prazer de consumir e não na necessidade. Por isso ocorre o descarte do bem. Ao consumirmos, cognitivamente o nosso cérebro funciona no mesmo processo do vício da droga, porque ela alimenta a zona de prazer do cérebro, e então ela libera hormônios de prazer e gera então o vício do consumo. É o mesmo mecanismo da cocaína, do álcool, do sexo, qualquer coisa que gera prazer. A pergunta então que a gente precisa fazer é: por que isso pesa? Por que eu preciso tirar essa bagagem da minha vida? Vamos lá. Primeiro, porque ela gera dívidas ou endividamento. Isso pesa. Isso gera angústia. Segundo, ela pesa porque gera em nós pressão social, culpa, gera insatisfação, gera também impacto ambiental. Quanto mais se consome, mais lixo tem, mais o impacto ambiental é maior, mais consequências nós sofremos. Por que pesa? Pesa porque gera ansiedade, gera angústia ao inserir em nós a comparação. Por que pesa? Pesa porque gera a conformidade cultural. O que é a conformidade cultural? Em muitas sociedades, o sucesso é frequentemente medido pela quantidade de bens materiais que se possui. E isso então leva as pessoas a priorizarem o consumo em vez de viver experiências significativas. E o que a Bíblia diz então sobre isso? Porque tudo que eu falei aqui, se pesa, nós precisamos de uma resposta. E a Bíblia nos oferece respostas. Primeiro, a Escritura nos diz, em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que todas essas coisas? A Bíblia está falando daquilo que nós mais necessitamos: comer e vestir. Se você olhar os versículos anteriores, a Escritura está tratando isso como uma ansiedade profunda na vida do ser humano. E uma ansiedade gerada pelo desejo de comer, ou a preocupação com comer e a preocupação com vestir. Jesus então vem e diz: quando você ocupa a sua vida com o reino, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Me chamou a atenção o que a Bíblia nos diz em Eclesiastes 5:10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro.
E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Se você ganha 100 mil reais hoje, se o amor ao dinheiro estiver no seu coração, você vai querer ganhar 200 mil, meio milhão, 1 milhão. Porque a insatisfação está consumindo seu coração. Marcos capítulo 8, versículo 36 diz: pois que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Que proveito tem em ganhar tudo e perder a alma? Segundo Coríntios 4:18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Daqui a pouco eu vou falar do texto que nós lemos e que vai nos nortear nas respostas. Mas se você lembra o que Jesus alertou que aconteceria com aquele homem? Louco, insensato, hoje a sua vida será exigida. Com quem ficará tudo aquilo que você alcançou? Provérbios 15, versículo 16 diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que o grande tesouro onde há inquietação. Jesus nos ensinou na oração modelo, no Pai Nosso, o que deve existir no nosso coração de preocupação quanto ao consumo. A oração que Ele nos ensinou é: pão nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por fim, eu queria que você olhasse esse texto. Eclesiastes 5, versículo 10 a 12. O texto diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Verso 11: quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Verso 12: o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dará tranquilidade para dormir. Deixa eu abrir um parênteses para dizer uma coisa para você, o que essa mensagem não é. Essa mensagem, essa pregação do pastor Lincoln Alves não é teologia da libertação. O que eu quero mostrar para você é que o Evangelho fala sobre equilíbrio. Tudo na nossa vida começa no nosso coração. A questão é o que lugar as coisas ocupam no nosso coração. Essa é a conversa de Jesus com esses rapazes. O texto surge a partir de uma preocupação. Dois irmãos estão brigando por herança, e um deles pede a intervenção de Jesus sobre o caso. Jesus então consegue perceber o que está por trás
no coração desses dois. E aí onde Jesus então chama a atenção e conta a parábola. Jesus diz: cuidado com a ganância, porque a vida de um homem não diz respeito à quantidade de bens que possui. Essa é a fala, essa é a resposta de Jesus para aquele que estava pedindo uma solução. Depois ele então conta a parábola para nos alertar que nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. E aí, para aliviar a bagagem gerada pelo consumismo, a primeira coisa que Jesus me ensina nesse texto de Lucas 12 é: busque uma vida simples. Busque uma vida simples. O verso 15 do texto diz assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que possui. O que Jesus está chamando nossa atenção aqui é o que nos motiva verdadeiramente quanto à necessidade de termos mais e mais. O que nos motiva ao consumir? O que está por trás do consumismo? De um acúmulo sem fim? De onde vem a ganância? Vamos pensar sobre isso. O que está por trás disso é o valor do ter. Ou seja, a mentalidade de que você vale o que tem. Oh, me ajuda! A régua que mede seus valores é o ter e não o ser. O reino de Deus, ele anda na contramão disso. O valor no reino de Deus é o ser e não o ter. É isso que Jesus está deixando claro aqui. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que possui. Jesus está dando uma chacoalhada e dizendo: você é mais importante daquilo que você tem. Sua vida não pode ser baseada naquilo que você tem. A sua vida é baseada em quem você é. É um chamado para mudança de mentalidade. O seu valor não está no quanto você possui, mas em quem você é. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Timóteo 6,8. Por isso, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos satisfeitos. Eu disse a você que essa mensagem mexeu comigo. Sabe o que essa mensagem fez comigo? Me levou a olhar meu guarda-roupa. Eu estava vindo aqui para a igreja e eu me dei conta que eu tenho camisas que eu não uso há 7 anos. Para que eu preciso daquilo? Se você não usa, porque você não precisa. Quantos pés você tem? Só para pensar. Meu, o evangelho é lindo. Sabe por quê? Porque ele anda na contramão de tudo aquilo que nos causa dor e sofrimento. O que causa dor e sofrimento no nosso coração é porque a gente está se movendo a partir da opinião do outro e não a partir da opinião que Deus tem a nosso respeito. Enquanto o mundo está dizendo que você vale o que tem, o evangelho diz: você vale por quem você é. O que ele está nos ensinando aqui é sobre o valor de uma vida simples, de uma vida satisfeita. Olha isso, 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. A beleza de vocês
Não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Uau! Esse é o Evangelho. Sabe o que ele está dizendo? Para de se movimentar pelo que o outro pensa a seu respeito. O seu valor, o que é de grande valor para Deus, é um espírito dócil, tranquilo. Ele está nos ensinando, a ganância leva ao consumismo, e isso traz um peso enorme na nossa vida. Primeiro, porque você busca satisfação numa coisa que nunca trará satisfação. A satisfação no que é externo, no objeto. Por isso o consumo não tem fim. O consumismo faz com que percamos o prazer na essência, naquilo que somos. O valor no que somos. O consumismo gera insatisfação interna, porque você se mede sempre para cima e nunca para baixo. Então, o antídoto contra a insatisfação é uma vida simples. Segundo, porque você distorce o seu real valor. Qual é o meu real valor e o seu real valor? 1 Pedro 1, 18 e 19 nos mostra, olha aí, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Meu Deus, Jesus está dizendo, eu entreguei minha vida por você, não pelo que você tem. Eu morri por você, não por aquilo que você pode me dar. Esse é o Evangelho. Para Jesus, Ele morre, porque para nos fazermos filhos de Deus. O nosso valor está na essência e não naquilo que temos. Por que você quer ficar rico? Pensa comigo. Por que você quer ficar rico? Para que as pessoas te respeitem e te valorizem? Não é isso? Não é isso? 43% das pessoas que estão recebendo Bolsa Família está jogando nas bets. Deixa eu fazer uma consideração, uma reflexão com você, legal. Por que você quer usar determinada marca? Na maioria das vezes, não é porque você gosta, mas porque você foi influenciado pelo sistema. E é isso. Foi isso que determinou o seu comportamento. Você quer ter porque todo mundo tem. É só isso. Isso demonstra que você perdeu a noção de quem você é. Você é aquilo que os outros querem que você seja. Então, o que você veste, calça, come, possui, é o que o outro dita. O que está por trás desse comportamento é o quê? A comparação. Você sofre porque está se comparando. O outro tem, então é melhor do que eu, porque se eu não me igualar a ele,
eu não vou me sentir melhor, então eu preciso ter. O pior é que muitas vezes você não gosta disso. Isso acontece com tudo que você consome. E eu já ensinei aqui, o que você consome, te consome. Já pensou no sofrimento que isso causa? Quando você não se dispõe de recursos para ter o que o outro tem? Imagina a loucura que isso vai gerar em você. Eu morei alguns anos na 410 Norte. Sabe uma das coisas mais engraçadas que eu vivi lá, naquele contexto? Engraçado, para mim chega a ser hilário isso. É que as pessoas que moravam na 410, onde eu morava, fazia todo o esforço do mundo para poder passar para outra rua. Só porque a outra rua era 209 e 210. Era só uma rua que separava. É como aqui esse corredor, aqui é a 410, aqui é a 210. A pessoa tinha um apartamento aqui, ele fazia todo o esforço do mundo para comprar um apartamento aqui, só para mudar de rua. E eu não penso sobre isso. O que está gerando em mim esse sofrimento? Exemplo, é os novos iPhones. A longa fila de espera. A pergunta é, você precisa disso? Essa é a pergunta que eu tenho feito. Você precisa disso? Ou você está fazendo só por impressionar o outro? A medida da sua vida está sendo o outro se você agir assim. A comparação é a raiz da cobiça. A comparação é a raiz da inveja. É a raiz da insatisfação. É a raiz da insegurança. Eu preciso ter por medo de não ser aceito. Está aí o problema. A rejeição. Eu não vou ser aceito. Então eu preciso ter para eu me adequar e ser aceito. Qual é o meu medo? A rejeição. Deixa eu te falar uma coisa. Saia daqui curado hoje. Eu preciso te dizer uma coisa. Jesus te valoriza tanto que morreu por você. Jesus te ama pelo que você é. E Ele olha o que está no coração e não naquilo que está diante dos olhos. O valor do reino de Deus é outro, olha isso. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros da terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Esse é o valor do reino. Caminhe na terra com o coração no céu. Pode repetir comigo? Caminhe na terra com o coração no céu. Essa é a cultura do reino. Uma vida simples. Ter o necessário. Por quê? Jesus disse por quê. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Vamos pensar nessa pergunta de Jesus. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? De forma prática, antes de consumir, eu preciso fazer uma pergunta: eu realmente preciso disso? A pergunta, ela avalia a necessidade. E eu não poderia, eu seria irresponsável se eu não te desse chaves práticas para você lidar com isso. Então vamos lá. Os estudiosos do comportamento humano orientam que para você medir a necessidade, não compre nada imediatamente. Não compre nada de imediato.
Vá, olhe e volte para casa. De preferência, faça isso pelo menos 3 vezes. Porque se for uma compulsão, pode ser que ela passe. A hora que você sair do lugar. Se for o desejo pelo desejo, ele vai desaparecer. Então, queridos, para aliviar a bagagem gerada pelo consumismo, busque uma vida simples. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E ele diz: o meu reino não é desse mundo. Ajunte tesouro onde ninguém pode roubar de você. Você pode ter as coisas que você tem. A questão é que as coisas que você tem não pode ter o seu coração. Está entendendo? Segundo, para aliviar a bagagem gerada pelo consumismo, busque sua satisfação em Deus. Busque a satisfação em Deus. O verso 18 e 19 do texto de Lucas nos diz assim: então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Essa frase é muito forte. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. O que está acontecendo aqui? Ele buscou a satisfação nas coisas que ele construiu. Ele colocou sua confiança nos seus bens. Que loucura é essa? E direi a mim mesmo. Quando você olha o texto, a ideia disso aqui, que aparece na parábola, e direi a mim mesmo, é uma ideia arrogante, soberba. Uma das causas do consumismo é a falsa sensação de segurança que os bens podem trazer. O consumista pensa assim: se eu tiver muitas coisas, não terei o que me preocupar. Foi isso ou não foi que aconteceu com ele? Eu estou seguro. Que engano é esse, gente? Jesus disse: hoje a sua alma foi requerida. Quem ficará com as suas riquezas? O que Jesus está dizendo? O que adiantou você fazer tudo isso? Esse foi o pensamento do dono do celeiro. Com a grande quantidade de colheita, ele se sentiu seguro, se satisfez da quantidade dos seus bens, colocou sua confiança no que é efêmero e no que é passageiro. Os bens, as riquezas, dão uma falsa sensação de segurança. Deixa eu te lembrar de uma história que marcou meu coração. O ex-cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Não sei se você viu isso, mas ele falou, e eu fiz questão de transcrever aqui, umas coisas, quando ele teve que lidar com o câncer que o levou à morte. Ele disse assim: eu daria tudo que tenho para ter saúde e mais alguns anos de vida. E ele então diz assim também: de que me adianta tudo que tenho, se não posso obter minha cura? Jesus nos alerta que há um grande perigo quando colocamos nossa confiança e esperança naquilo que é errado. Nada que existe nesse mundo pode nos satisfazer mais do que Deus. A plena satisfação do homem é só o Senhor. Dostoiévski falou isso. Blaise Pascal falou isso. C.S. Lewis falou isso. Em épocas tão distintas, tão diferentes, em contextos tão diferentes, falaram a mesma coisa. Dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. Se há um vazio do tamanho de Deus, quem pode preencher esse vazio? Só Deus pode preencher o vazio.
1 Timóteo 6,17 diz: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Por isso nós precisamos buscar a nossa satisfação em Deus. É Ele que faz isso. Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza, nossa proteção. O Salmo 84, verso 11 e 12 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Agora preste atenção nessa afirmação: não recusa nenhum bem aos que andam retamente. E o verso 12, então, o salmista diz: ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Foi isso que o Senhor ensinou a Israel com a provisão do maná. O Senhor estava ensinando eles a buscar a satisfação nele. Deixa eu te mostrar o texto. Êxodo 16, verso 4 e 16 diz assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Prestou atenção nesse detalhe? O que Deus está dizendo? Eu vou trazer a porção todo dia de manhã, todo dia vai ter. Pegue só o necessário. E eu quero que vocês façam isso para eu ver se vocês seguem as minhas instruções. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero ver se você confia em mim de verdade. Aí a Escritura diz que teve alguns que foi e buscou o maná e encheu de maná, e enfiou debaixo dos tapetes, das roupas, encheu as vasilhas. No outro dia, quando eles acordaram, estava cheio de bicho. Oh. Paulo diz: e Ele, o Senhor, suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Quando Deus enviou o maná no deserto, Ele deixou regras para que fossem cumpridas pelos filhos de Israel. Não se podia colher o pão de qualquer maneira e na quantidade que eles quisessem. Deveriam ser colhidos o necessário para cada dia e pelo número de molhadores de cada tenda. Nem mais, nem menos. Deus estava mostrando que eles dependiam dele, que a satisfação era ele. Tudo o que eles precisavam vinha do Senhor. Ele é o provedor. Eles deveriam confiar nele. O Salmo 37,4 diz, eu queria que você olhasse na versão Nova Transformadora: busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará os desejos do seu coração. Sabe qual é a ideia do original desse texto? Sinta feliz com o que o Senhor está fazendo, e Ele concederá o desejo do seu coração. Sabe o que Ele está me ensinando? Para aliviar a bagagem gerada pelo consumismo? Busque sua satisfação em Deus. Em Deus. Quando a minha satisfação está em Deus, Ele realiza os desejos do meu coração. 2 Coríntios 4,8: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por que ele ensina isso? Porque o Senhor sabe onde está o nosso tesouro, está o coração. Faz sentido? O consumismo ilude de falsa satisfação nas coisas. E para aliviar esse fardo, busque sua satisfação em Deus, deleite-se nele, é dele que vem a nossa salvação, diz o salmista.
Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vamos concluir? Para aliviar a bagagem gerada pelo consumismo, por fim, desenvolva o contentamento como estilo de vida. Filipenses 4, verso 11 a 13 diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O exemplo do apóstolo Paulo me leva a fazer uma pergunta: por que eu quero ter o que eu estou buscando? Para mostrar para os outros? Paulo nos chama a atenção para o amor ao dinheiro e o que esse amor ao dinheiro pode nos causar. A gente não podia encerrar essa mensagem sem pensar sobre isso aqui, ó. 1 Timóteo 6, 7 a 11. Talvez você nunca tenha prestado atenção nesse texto. Eu queria que você prestasse atenção hoje. 7. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, com que vestir, estejamos satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Você, homem, você, mulher de Deus, fuja de tudo isso. Busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Olha o que diz o texto de Hebreus 13:5, vamos ler de novo. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Sabe qual é o segredo? O segredo é o contentamento. O alívio vem contentando com o que tem. Um coração satisfeito não é seduzido por nada. Vou repetir. Um coração satisfeito não se seduz por nada. Você pode repetir comigo? Um coração satisfeito não é seduzido por nada, ou não se seduz por nada. A palavra contentar nesse texto é estar satisfeito. Provérbios 15, 13 e 15, na Nova Versão Transformadora diz: o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Olha, para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida, meu Deus, gente, que lindo, é um banquete contínuo.
Eu queria dizer para você essa noite, você precisa aprender a desenvolver o contentamento. Sabe por quê? Ao desenvolver o contentamento, você vai aprender a desfrutar dos banquetes. Somos seduzidos porque não há contentamento. Um coração contente não precisa ser preenchido. 1 João 2:16, 17 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra concupiscência no original grego é vontade incontrolada, desejo insatisfeito. Apocalipse nos traz um vislumbre poderoso dos valores do reino de Deus. Sabe qual é? No céu, aquilo que seduz o homem será pisado pelos pés. O ouro. Você lembra o que a Escritura diz sobre a Nova Jerusalém? As ruas serão de ouro. Aquilo que seduz o homem será pisado pelos seus pés. Porque o valor verdadeiro é o valor do reino de Deus, no contentamento, na plena satisfação que nós só encontramos nele. Para aliviar a bagagem gerada pelo consumismo, desenvolva o contentamento como estilo de vida. Quando eu cobiço o que é do outro, eu não celebro o que Deus me deu. Se você puder levar pelo menos essa frase como verdade para a sua vida, valeu a pena. Quando eu cobiço o que é do outro, eu perco a bênção de celebrar o que Deus me deu.